falar de alguém intransigente, irreverente, mas esse é o perfil dos líderes. Muitas das vezes ele transmitia suas mensagens de maneira ácida, mas raramente eram entendidas como tal. Principal divulgador do Programa de Prevenção da Segunda Fratura, FLS, pelo Brasil afora, foi o incentivador de um sem número de colegas no osteometabolismo. Seu maior bem era sua família, da qual ele dedicava todo o carinho. E por que não dizer, derretia-se pelos seus filhos e tinha um carinho especial pela mãe deles, dizendo após uma gostosa gargalhada que não tinha outro jeito, teria que envelhecer com ela. Pois bem, ele viveu intensamente, não simplesmente existiu. E falar do Lindomar é falar da personificação da humildade dos grandes. Lindomar, de simples, ele só tinha aparência, porque ele detinha consigo a imensidão do conhecimento e da grandiosidade que um ser humano possa ter e ser. Líder, amigo, professor, incentivador, pai, família, extremamente amigo. Ele, ousado, ele enfrentava seus desafios como pedras que ele tinha que ser enfrentadas para construir o seu castelo e tirá-las do seu caminho. Um exemplo de vida e resiliência para ser seguido por todas as gerações. Esses dois grandes amigos simplesmente diminuíram-se em matéria, multiplicando-se em energia e contaminando a nós todos e a todas as gerações que vão vir. É impossível falar do Lindomar e do Bernardo sem falar também do Henrique e do Sérgio Rage. Foram 4 sonhadores, foram 4 pessoas que pensaram que um dia todos os ortopedistas deveriam entender de doenças osteometabólicas e deveriam tratar a osteoporose para evitar fraturas. Nesse dia eu me reúno a todos os colegas para prestar esta homenagem extremamente merecida para os dois. Falar de Lindomar e de Bernardo é falar de 2 irmãos, de uma amizade construída há 30 anos, quando nos reunimos para fundar o Comitê de Doenças Osteometabólicas. Essa amizade foi solidificando, foi aumentando, não nos víamos no nosso cotidiano, mas nos víamos em ocasiões muito importantes, em situações em que trocávamos bastante energia científica e afetiva nos eventos, nas jornadas, nas viagens. Eles fazem muita falta, eles foram minha referência e ainda são, foram meus amigos, viraram meus irmãos. Ficamos todos órfãos deles. Mas a luz que eles emanam ainda nos guia. Falar do professor Lindomar, falar do Bernardo, para mim é fácil, porque são pessoas que fizeram muita diferença na minha vida. Eu me sinto muito honrado, me sinto grato em tê-los conhecido, não só como profissionais em ambientes acadêmicos, como congresso, como curso, mas também do ponto de vista pessoal. São pessoas que me ensinaram muito, grandes incentivadores, fizeram muita diferença na ortopedia brasileira, especialmente no osteometabolismo, e continuam fazendo, deixaram um legado fantástico, cada um com a sua personalidade. O Dr. Bernardo sempre mais fugaz, sempre mais rápido, o professor Lindomar com seu jeito mais calmo, mais sereno, mas apesar dessa diferença de personalidade entre eles, 2 pessoas fantásticas que sempre fizeram muito pelo paciente, pela ciência, pelo osteometabolismo, e eu sou muito grato a isso. Hoje eu sou fruto da BOM, a instituição a qual eu tenho muito orgulho, e sem dúvida nenhuma devo muito a essas 2 grandes pessoas. Olá, sejam todos muito bem-vindos, ao nosso CEBOM. Eu sou o Dr. Frederico e estou aqui para falar um pouquinho dos nossos grandes amigos, que se foram. Dr. Henrique, Dr. Sérgio, Dr. Bernardo, Dr. Lindomar. Como é que a gente fala deles, Foram grandes referências na nossa vida, na vida de todos aqui no Brasil, na área do osteometabolismo. Dr. Henrique, com sua perspicácia no diagnóstico
no tratamento, Dr. Sérgio na densitometria, aprendi muito com ele. Dr. Bernardo, então, trazendo para a gente os conceitos, né, de prevenção da segunda fratura, espalhando esse conceito pelo mundo todo, pelo Brasil todo. E o Dr. Lindomar, né, que foi como um pai para mim, dentro do osteometabolismo. Foram 17 anos de convivência intensa, atendendo na mesma clínica, aprendendo muito. Então é um momento muito especial poder estar aqui com vocês, falando deles, da saudade que a gente tem de todos, né? E relembrar os colegas que ainda estão aí, que são nossas referências ainda, né? Que nos ajudam muito. Então um abraço a todos. Nesses últimos anos tivemos grandes perdas no osteometabolismo, entre eles Dr. Henrique Mota, Dr. Lindomar e Dr. Bernardo. Eu particularmente tive um contato maior com o Dr. Bernardo. Nunca me esqueço, a primeira vez que falei com ele foi no Congresso Brasileiro de Ortopedia, o CBOT, lá de Curitiba, que sempre vem de braços abertos, querendo ensinar e trazer mais membros para o osteometabolismo. Dr. Lindomar também muito querido, com seu conhecimento extraordinário. Acho que é uma das pessoas que pela minha convivência, que eu vi que tinha um dos maiores conhecimentos do osteometabolismo no Brasil, né? Foram grandes perdas, infelizmente todos nós sentimos a falta deles nos eventos, nos congressos, né? E não podemos nos esquecer da alegria do Dr. Bernardo com suas piadas, que felizmente eu consegui obter umas gravações dessas piadas para poder manter na nossa memória sempre aquele momento de distração, de alegria junto deles. Falar sobre Lindomar e sobre Bernardo é falar de dois profissionais, de dois médicos excelentes, especiais, que trouxeram muito conhecimento para a BOM e para a medicina. O Bernardo, em especial, foi meu mestre, meu amigo, meu orientador, foi quem me estendeu as mãos, quem me ensinou tudo sobre o osteometabolismo. A sua frase, evite a primeira fratura, se não puder, não deixe que a segunda aconteça, ela vai estar comigo em todos os momentos da minha vida. Ele foi a pessoa que, com seu humor característico, suas risadas, trouxe luz, vida, alegria para os nossos dias. Foi um grande amigo. Eu espero poder continuar honrando aos seus ensinamentos e que nós possamos continuar mantendo o seu legado. Quando a Cecília pediu para gravar um vídeo sobre o Lindomar e o Bernardo, eu fiquei pensando assim, nossa, é muito pouco tempo para falar tudo que a gente tem de sentimento em relação a essas duas pessoas fantásticas. Cada um foi ao seu jeito, de uma forma muito generosa, muito carinhosa. Tanto Bernardo quanto Lindomar, eles se doaram, foram amigos, foram pais, foram irmãos, foram professores. Eu podia falar para vocês sobre tudo que eles sabiam sobre medicina, sobre osteoporose, tudo que eles fizeram para a nossa sociedade. Mas o mais importante é dizer o quanto eles foram, o que a palavra diz, o quanto eles foram amigos. Por mais que seja redundante falar isso, eles foram muito queridos. Eles estiveram próximos, mesmo quando distantes. Sempre ajudaram, sempre incentivaram e sempre quiseram o melhor de todos nós. Nunca pensaram em si, sempre pensaram nos seus amigos à volta, no crescimento de todos. E por isso a lembrança é tão doce e ao mesmo tempo tão saudosa. Lindomar, faltou a nossa pescaria. Bernardo, faltou você contar mais uma piada pra gente. Vocês são muito queridos, eu sei que vocês estão com a gente, vocês são muito amados, vocês são muito queridos. Beijo no coração de vocês. Vai. Prestar esta homenagem ao Dr. Bernardo e ao Dr. Lindomar é manter a nossa gratidão eterna a esses dois mestres. Ao Dr. Bernardo, que foi quem me apadrinhou no ingresso da ABOM, a qual eu tenho muito orgulho de pertencer, com o programa OsteoLeaders.
E o Dr. Lindomar, a quem eu tinha discussões científicas fantásticas. São duas pessoas que é difícil falar de suas partidas, porque eles continuam eternamente vivos nos nossos pensamentos. Em cada paciente que eu atendo com doença osteometabólica, os dois sempre estarão na minha lembrança e é a quem eu recorro em meus pensamentos quando tenho dúvidas. São duas pessoas fantásticas que não nos deixaram, partiram para o Oriente Eterno, mas permanecerão sempre nos nossos corações, nos nossos pensamentos e na nossa eterna gratidão aos ensinamentos e preceitos que eles deixaram aqui. Então, gostaria de deixar aqui minha pequena recordação a esses dois grandes mestres, esses dois grandes amigos que eu os tenho como imensa gratidão. Obrigado. Eram pessoas incríveis. Bernardo com o seu jeito brincalhão e sempre muito participativo. Dr. Lindomar daquele jeito calmo e sempre contribuindo com a gente. Eram muito generosos. São duas pessoas que marcaram muito a minha carreira e a história da sociedade, porque eles estavam sempre dispostos a ajudar, a contribuir com algum tema que você precisasse, seja científico, seja pessoal. Foram pessoas que me ensinaram muito e com certeza ajudaram a me desenvolver bastante aí na minha carreira. Deixam uma saudade enorme. Eu acho muito difícil ir para um evento e saber que eles não vão estar lá. Eles ficam aí no meu coração de uma forma bastante marcada, com aquela risada irreverente do Bernardo ou aquele jeito tranquilo do Dr. Lindomar. A gente sempre vai sentir falta disso. Bem, senhores, coube a nós falarmos alguma coisa sobre duas figuras maravilhosas que já não estão entre nós. Bernardo e Lindomar, duas figuras extremamente opostas, um extremamente extrovertido, o outro introvertido. Um contador de piadas milhares de vezes a mesma, de maneiras diferentes, e lutaram muito para chegar onde chegou o osteometabolismo. Bernardo cunhou uma frase que vai ficar para sempre: evite a segunda fratura se você não pôde evitar a primeira. E Lindomar, sempre estudioso, muito atencioso, sempre com uma palavra maravilhosa para quem precisasse de ajuda. Ajudou e muito e brigou muito pelo nosso tratado de osteometabolismo. Que o bom Deus os tenha no seu seio. Eu costumo dizer que a minha carreira médica, minha carreira profissional, ela tem dois momentos: antes do osteometabolismo e depois do osteometabolismo. Isso se deve em grande parte a duas figuras: o professor Lindomar Guimarães, com aquela sua postura mais paterna, e o professor Bernardo Stolnick, com sua figura assim de um irmão mais velho. Eles nos deixaram, mas isso faz parte da própria vida, mas nos deixaram fisicamente, porque espiritualmente eu os sinto comigo. Cada paciente de doença osteometabólica que eu atendo, eu ouço as suas vozes, me orientando, me aconselhando, às vezes puxando minha orelha em algumas situações. Eu não consigo imaginar o que seria da minha vida profissional e de tantos outros colegas se não fosse a presença desses dois amigos nessa família osteometabólica da qual eu tenho a honra de fazer parte. Onde vocês dois estiverem, meu muito obrigado, um abraço, nos veremos novamente, certamente. 2015, Congresso Americano de Osteoporose, Seattle. O Bernardo me liga e fala assim: bichão, o Lindomar tá querendo lá ver peixe ou salmão subir no rio. Vamos lá com a gente. Isso deve ser chato pra caramba, mas o Lindomar gosta, a gente vai lá. E o Lindomar pescador, né? E eu fui encontrar com eles, a gente ia, né? Era uma furada, tinha que pegar um ônibus pra ir pra outro lugar, pegar outro ônibus, ir andando depois, enfim. E o Bernardo: pô, furada, hein, Lindomar? Furada, mas nós vamos lá, vamos pelo amigo. A sorte que começou a chover. E o Bernardo: ô Lindomar, você é muito amigo, mas pouco chuva não dá não. Vamos abortar, vamos fazer outra coisa. Acabou que a gente abortou e fomos fazer outra coisa. E algumas médicas que foram, porque o Lindomar tinha falado,
acabaram dizendo pra gente que não teve nada, que estava fora de época, ou seja, assim, se livrou de uma grande furada. Dois grandes professores, o Bernardo, uma figura, um grande amigo, professor, figura paternal, grande botafoguense que me colocou no meio do osteometabolismo, e o Lindomar, um eterno professor, enfim, duas figuras que deixam muita saudade. Olá, meus amigos. Bernardo. O que falar de Bernardo? Aquela pessoa maravilhosa, uma pessoa alegre, uma pessoa, acima de tudo, agregadora. Bernardo sempre abraçou a todos aqueles que queriam iniciar no osteometabolismo. Bernardo sempre estava atento, sempre estava à frente do seu tempo, sempre procurando inovar, trazendo as novidades, pensando sempre em como promover o osteometabolismo, trazendo para todos nós uma lição muito grande de vida. E a sua alegria imensa de viver, era sempre muito, muito gostoso estar ao lado dele, era sempre maravilhoso poder desfrutar de momentos ao seu lado, quer particularmente ou até mesmo cientificamente. Meu amigo, que Deus o tenha sempre e nós estaremos aqui ao seu lado. Um abraço. Querido Lindomar e querido Bernardo Stonick, dois grandes amigos que fazem muita falta no meu dia a dia. Conversava muito com Lindomar e Bernardo me ligava logo cedo de manhã, por volta das 6h30, 7 horas, e às vezes me ligava umas 3 ou 4 vezes por dia. Para quê? Para falar sobre tudo, desde decisões, desde iniciativas, desde porcarias. Era um grande amigo no qual eu tenho muita saudade. Dr. Lindomar foi meu grande incentivador no mundo do osteometabolismo e os dois deixaram um legado muito grande no mundo do osteometabolismo, pelo qual me orgulho muito de poder ter participado. A nova geração resta seguir esses passos para dar continuidade a tudo aquilo que foi uma vez pensada para que pudesse ter cada vez mais adeptos ao mundo do osteometabolismo. Resta dizer a eles muita gratidão e muito obrigado por ter tido a oportunidade de ter convivido com eles durante muitos longos e bons anos. Que Deus o receba sempre bem.